Todos? Vou pedir licença para o 18º aviso. Pode ser? Viu? Mas com aviso, um convite. Nós iniciamos este ano, lá bem no início do ano, um trabalho chamado Semente Diária. O que é a Semente Diária? São mensagens curtinhas, de 20 palavras, 25 palavras, visando a positividade, em que nós enviamos essas palavras, essas mensagens, todos os dias de manhã, com o objetivo de distribuir e fomentar positividade, começar o dia com algo de positivo. Só que isso a gente fazia dentro de um determinado relacionamento e a coisa se expandiu, graças a Deus. E nós estamos aqui estendendo o convite àqueles que queiram passar a receber as sementes diárias. Só é necessário ter aqui um papel onde poderá colocar o nome e o telefone, que aí nós vamos incluir na lista de transmissão diária dessas sementes. Olhou a semente, aprovou, aí fica o convite de se juntar a nós nessa intenção de distribuir positividade, compartilhando dentro dos seus. O Márcio já recebe há algum tempo, né, Márcio? Então nós estamos abrindo este convite, seria de extrema alegria para a gente se pudesse se juntar a nós. Mas vamos lá. Tema escolhido para esta noite: o homem de bem. Quando nós estávamos estudando sobre o homem de bem, ouvimos coincidentemente, ou não, nós espíritas costumamos dizer que algumas coincidências não existem, ouvimos uma música sertaneja cuja letra marcou fortemente na hora. Pode ficar calmos que eu não pretendo cantar, não é esta a minha aptidão. Mas pretendo dividir com vocês a mensagem desta música. Vocês até devem ter ouvido, chama-se Um Jantar para Jesus. Linda, né? E diz assim: convidei Jesus para jantar lá em casa. Preparei um frango assado para o jantar. Eu não tenho muito, tudo é muito simples, mas eu fiz de tudo para lhe agradar. Tudo preparado, a mesa posta, alguém bateu a porta. Corri para atender. Era um mendigo, estava faminto, me pedindo algo para comer. Eu pensei, agora o que eu faço? Se tirar um pedaço, Jesus vai perceber. Mas tirei com jeito uma coxa do frango e dei para o mendigo para ele comer. Ele foi embora dizendo obrigado, que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade, porque traz amor em seu coração. Eu entrei e fui conferir a mesa para ver se tudo estava no lugar. De repente, batem a porta outra vez. Eu pensei, agora é Jesus que acabou de chegar. Quando abri a porta, era uma criança, toda maltrapilha e de pés no chão. Com o seu olhar, além do alimento, me pedia também um pouco de atenção. Eu entrei e fui e peguei a outra coxa, mas que depressa a criança comeu. Vi sua alegria estampada em seu rosto, quando com um sorriso me agradeceu. Muito obrigada, que Deus te abençoe, que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade, porque traz amor em seu coração. Passou mais algum tempo e chegou Jesus e sentou-se à mesa para a refeição. Ele olhou para o frango e eu lhe disse, coma. E me espantei quando ele disse não. Ainda assustado, disse, Senhor, lhe fiz um frango inteiro, mas posso explicar. E antes que eu fizesse, ele me interrompeu e, olhando em meus olhos, começou a falar. Estou satisfeito com as 2 coxas
deste frango assado que me preparou. Hoje bati a sua porta 2 vezes. Estava com fome e me alimentou. Pois tudo que fizeres aos pobres e pequenos, o farás a mim, pois são os meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade, porque traz amor em seu coração. Eu não sei vocês, mas eu daria tudo para participar deste jantar com Jesus. O homem de bem. Mahatma Gandhi, grande pacifista do século passado, além de pacifista, um homem religioso, seguido por mais de 250 milhões de pessoas, religioso numa religião não cristã. Ele era jainista, uma das religiões que compõem o hinduísmo, mas ficou apaixonado pelos ensinamentos de Jesus quando do primeiro contato, que foi através da leitura do Sermão da Montanha. Ficou extasiado como ali, em poucas linhas das bem-aventuranças, Jesus conseguiu colocar toda a receita necessária à felicidade da humanidade. Chegou a verbalizar que, se fossem destruídas todas as escrituras de todas as religiões e restasse somente as bem-aventuranças, nada teria se perdido. Fico imaginando o que teria dito Gandhi se tivesse lido, se é que não leu, o item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, salvo engano, intitulado O Homem de Bem, onde Allan Kardec, em torno de 80 linhas, vem a nos apresentar as características e qualidades do homem de bem. Que não pretendemos aqui dizer as 80 linhas, mas sim um resumo do que Kardec veio a nos apresentar. Mostra-nos Kardec que o homem de bem tem a sua conduta, a sua atitude, seus pensamentos, palavras, baseados num tripé de justiça, amor e caridade. Vamos a ele. Justiça. O que nós entendemos como a justiça, começamos a ter esse entendimento em torno de 3.200 anos, quando da primeira revelação, através de Moisés. Éramos nós lá, éramos embrutecidos, rudes, não obedecíamos a nada senão ao medo. Atendíamos aquilo a que temíamos, até que Moisés nos apresenta os 10 mandamentos, a primeira base da formação da justiça, como a conhecemos. Ali, naqueles 10 mandamentos, 5 deles são os mandamentos do não. Não matarás, não mentirás, não cometerás adultério, não cobiçarás e não roubarás. Será que hoje, 3.200 anos depois, já tendo há 2.000 anos recebido através da segunda revelação, que o Mestre Jesus substituiu aqueles mandamentos por 2 únicos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Será que hoje, 3.200 anos depois, nós já estamos definitivamente cumprindo aqueles 5 mandamentos? Ou ainda não? De certo que aqui entre nós, ninguém mantém o velho hábito do passado de se livrar dos desafetos mandando para o além. Ninguém aqui está matando ninguém, pelo menos diretamente. Mas ainda matamos algumas pessoas fruto de algumas atitudes que tomamos. Por exemplo, quando somos ciumentos em exagero, ciúmes em nome do amor, é um contrassenso. Nós tolimos totalmente a liberdade da pessoa a quem amamos.
em nome do amor. Como aquela pessoa pode ser feliz sendo tolhida da sua liberdade, tendo o tempo todo sobre sua cabeça a ponta da desconfiança? Ao não conseguir ser feliz, mantém um nível de estresse que todos nós sabemos vai dando cabo da saúde. Logo, estamos indiretamente prejudicando a saúde daquela pessoa. Ou, simplesmente, num outro exemplo, quando temos um cargo de chefia e somos aquele chefe austero, mão dura, carrasco, disciplinador em excesso, trabalhar com um chefe assim é sofrer 8, 10 horas por dia. Só consegue trabalhar ali aquele que realmente necessita. Se tiver uma outra oportunidade, muda de emprego. Aquele chefe está dando cabo da saúde daquele grupo um pouquinho a cada dia. Assim, são diversas as nossas atitudes em que nós interferimos diretamente ou indiretamente na saúde dos nossos irmãos. Ainda estamos, mesmo que em doses homeopáticas, exercendo lá o matarás. Não mentirás. De certo que também aqui todo mundo já está livre daquela mentira cabeluda pela maledicência, para tirar proveitos através da mentira. Mas ainda praticamos aquela mentirinha chamada mentirinha branca. Outros dizem mentirinha positiva, essa vale. Por exemplo, estamos em casa, ou de saco cheio com alguma coisa, ou então atarefados, e o telefone toca. E antes que o telefone dê o segundo toque, a gente grita: se for para mim, eu não estou. Aí a criança atende, e bem feito quando ela fala: meu pai mandou dizer que não está. Quando seria tão fácil não mentir? Simplesmente dizer: se for para mim, diz que eu não posso atender agora, vê quem é que depois eu ligo. Se esse depois vai ser daqui a 5 minutos ou 5 dias, são outros 500 pontos. E ao mesmo tempo, não ensinando a criança a se livrar de situações indesejáveis via a mentira. Não cometerás adultério. Quando a gente fala em adultério, vem logo à mente a infidelidade conjugal. É como a coisa ficou famosa. Mas a raiz da palavra adultério significa negligenciar com as nossas responsabilidades. Assim, o cônjuge infiel, ele está negligenciando com a sua responsabilidade perante ao parceiro. Mas também comete adultério o pai que negligencia da educação do filho, deixando por conta das escolas. O filho fica o dia inteiro na escola, a escola que está educando, a escola é muito boa. Não, a escola instrui. Educação se dá em casa. É de dentro de casa que tem a formação da educação. O filho que com os pais idosos comete adultério quando ele não trata com paciência, com tolerância os seus idosos. Se o idoso perguntou a 10ª vez a mesma coisa, que responda com calma a 11ª. Ele está cometendo adultério em não manter carinho com aquele que deu a vida carinhosamente por ele. Não cobiçarás e não roubarás, caminham juntos. Também de certo que aqui ninguém mais subtrai nada de ninguém de modos escusos. Mas ainda o fazemos quando cobiçamos algo e tentamos de todo jeito conseguir aquele algo. Por exemplo, dentro de um ambiente de trabalho, vai existir uma vaga para promoção, mas no fundo eu sei que aquele meu companheiro, aquele meu colega de trabalho é a pessoa mais indicada e eu vou fazer de tudo para passar à frente dele. Ou quando nós
estacionamos o nosso carro e olha lá para frente, olha para trás e não vê aquele moço que tira a boletinha, a gente sai correndo do carro rapidinho, doido para ele não ver. E fica torcendo para na hora que voltar, não encontrar ele de novo. Aí quando chega na volta, que a gente vai chegando, ele está lá na frente, boletando outro carro. A gente entra, nem bota o cinto, liga o carro e sai. Depois vai botar o cinto. Nós estamos tirando algo de alguém. Pois se o inspetor passar e o carro não tiver com a boleta, será cobrado dele. Ou quando a gente vai no restaurante, comer bem a beça, foi tão bom, tão isso, tão aquilo, e quando vem a conta, tá barato, né? E a gente vai olhar a conta, tá faltando lá um item. Me dei bem. Quando aquele item nós estamos subtraindo de alguém. O garçom poderá ser cobrado por não ter anotado. O caixa poderá ser cobrado por não ter relacionado nada. Ou o dono do estabelecimento que comprou aquilo com o intuito de vender alguém. De alguém nós estamos tirando. O homem de bem tem por característica se nortear pela justiça 100%, mesmo que contra os seus interesses pessoais. Ele sempre age na justiça. O segundo pé do tripé é o amor. O que é amar? Amar é gostar tanto de alguém que nos sacrificamos em prol daquela pessoa com satisfação, com prazer. Nós deixamos de fazer coisas que seriam para nós, para fazer por aquela pessoa a quem amamos, e ficamos felizes por isso. Daí, ser considerado o maior sentimento entre os encarnados, o amor de mãe. Não existe cota de sacrifício para uma mãe em relação ao seu filho. Ela faz tudo pela felicidade do filho. O homem de bem, ele ama num patamar acima do amor de mãe. Pois ele ama sem cotas de sacrifício, não a um ou outro específico, e sim a toda a humanidade. A sua cota de sacrifício ao bem da humanidade é ilimitada por conta do seu amor. O terceiro pé do tripé, a caridade. Caridade que vem a ser o próprio amor em ação. A caridade, que é extremamente importante, mas existem dois tipos de caridade. A caridade material e a caridade imaterial. A caridade material é aquela que atende a quem tem fome, quem tem sede, quem está doente, quem está com frio, quem não tem teto. É claro que é importante. E a imaterial, tão importante ou mais, é aquela que passa na nossa frente toda hora. É aquela que sorri. É aquela que dá a mão, que ampara, aquela que reergue, é aquela que explica, que esclarece, é aquela que anima, é aquela que ouve, é aquela que cala. A caridade material, ela existe em 1000 formas, e todos os dias, todas as horas, diante de nós temos a oportunidade. Seja aquela pessoa que nos olhou com um olhar entristecido ou carrancudo, e ao invés da gente desviar o olhar, a gente sorri. Um sorriso que venha de dentro. Aquilo é um jato de energia positiva em relação a uma pessoa que talvez há uma semana, 2, 3, não recebe nem um sorriso sequer. E ali ela volta a crer que a humanidade tem seu futuro garantido. Assim, o homem de bem, ele norteia todas as suas atitudes nessas 3 características, com base nesse tripé. E quando chegamos a esse ponto, desenvolvemos a dita reverência pela vida. E o que vem a ser reverência pela vida? É respeitar todas as formas de vida de modo igual.
O homem de bem, ele respeita da mínima formiga à maior das baleias. O homem de bem só aceita o abate em prol da subsistência da própria vida, que é o equilíbrio da natureza, onde os predadores se alimentam das suas presas. É um ciclo da natureza em ação. Abater simplesmente por abater, nem de longe passa na mente do homem de bem. Estamos na casa de Chico Xavier, é impossível não lembrar de alguns causos de Chico. Chico, um verdadeiro homem de bem que atingiu esta reverência pela vida. Chico tinha alguns amigos muito queridos no coração. Todos os domingos iam pescar. Todos os domingos passavam na casa de Chico para convidar Chico para a pescaria, porque amavam Chico. E Chico sempre respondia: não, meus irmãos, posso ir, estou muito atarefado, tenho muitas coisas por fazer. E realmente a gente sabe disso. Chico era extremamente atarefado. Até que um determinado domingo aconteceu de que ele não tinha compromissos, tarefas, e os amigos bateram lá. E Chico resolveu ir por dois motivos. O primeiro é que, mesmo não sendo aquilo, o que a gente chama, não seria a praia dele, não era o hobby dele a pescaria, mas ele resolveu ir primeiro porque ele não ia mentir, dizer que não podia. Segundo, que era com tanto carinho que eles chamavam, que carinhosamente ele retribuiu: eu vou com vocês. Chegando à beira do rio, distribuíram lá as varas de pesca, as iscas, os balaios para os peixes, e deram sorte porque o cardume estava ali, estava com fome. E o paraíso para qualquer pescador: botar a linha na água, tirar peixe. E começa todo mundo a pescar, 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 aquele frenesi, todo mundo botando peixe para dentro do balaio, até que um dos amigos olhou, ficou olhando, e estava lá Chico paradinho, com a varinha dele na água, a linha na água, e a linha nem sequer mexia. E ele foi ficando encafifado com aquilo. Como é que todo mundo pega menos Chico? Daqui a pouco esse amigo não aguentou de curiosidade, largou as suas coisas, foi lá, chegou perto de Chico e falou: Chico, leva mal, vou te perguntar, não? Eu estou olhando a sua varinha, nem sequer mexe, está todo mundo tirando peixe que não aguenta mais. Isso lá não é por conta dessa tua mediunidade que está espantando os peixinhos daí, não? Não, meu filho, não é nada disso. É que eu achei por bem não botar a isca no anzol. Se o peixe resolver morder, é por livre arbítrio dele. Olha, Chico reverenciando a vida, porque ele sabia que em sua casa havia comida para aquela semana. Não justificava ele tirar a vida de um peixe pelo prazer, porque aquele peixe não faria a diferença na necessidade de alimentação em sua casa. Mas também, com o seu coração caridoso, ele não falou nada disso aos demais, porque respeitou o momento evolutivo deles. Chico Xavier, um verdadeiro homem de bem. Todos nós chegaremos lá, mas é fácil? É muito difícil, a gente tem muita coisa para ralar ainda. Mas quem nos dá uma dica muito boa de como trilharmos esse caminho difícil, isso que nós achamos hoje ser até impossível chegar no nível de Chico Xavier, quem nos dá uma dica sobre isso é um outro Chico, Francisco de Assis. Quando Francisco de Assis disse que diante do exercício do bem, que nada mais é que o vivenciar a lei de amor que Jesus nos ensinou, diante do exercício do bem, o que achas incapaz de ser feito, comece fazendo o que for necessário. À medida que você fizer o que for necessário, de repente, quando verás, já estarás fazendo o que é possível. E quando menos esperarás, estarás realizando tudo aquilo que achavas ser impossível para você realizar.
trocando em miúdos o que ele nos ensina. Vamos exercitar o bem dentro de casa, onde estamos cercados pelos que nós mais amamos. Exercitar o bem é exercitar a paciência, a tolerância, exercitar a caridade. É quando a criança derruba o copo, ao invés da gente despejar ali todas as nossas frustrações da semana, a gente entender que ela está naquele momento ainda de derrubar o copo, aproveitar para ensinar. Ter a tolerância para com os outros dentro de casa. Dizer sim quando a vontade pelo egoísmo é dizer não. E aí nós vamos exercitando no dia a dia o que é fazer o bem, vivenciar o bem. E fruto do exercício, tudo aquilo que a gente exercita, a gente acaba fazendo mais e mais e cada vez mais fácil. Quando a gente menos espera, a gente já está agindo assim fora dos muros da casa. Já estamos agindo assim com os nossos vizinhos, com os nossos colegas no ambiente de trabalho. Já estamos agindo assim aqui dentro da casa espírita. Estamos vivenciando o bem, partilhando, exercitando todas as características do bem. E à medida que vamos exercitando, de repente, quando a gente menos percebe, já estamos aqui envolvidos na visita ao sanatório, a visita ao hospital, já estamos aqui envolvidos na festa de Natal das crianças. Olha, estaremos praticando já aquilo que lá atrás achávamos ser impossível para que praticássemos. Mas quem também nos dá uma outra dica importante de como nos melhorarmos é Santo Agostinho, na resposta da questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o meio mais eficaz que tem um homem de agilizar o seu processo evolutivo. Vale a pena ser lida essa resposta, é lindíssima, mas resumindo, Santo Agostinho vem a nos mostrar o que ele fazia quando aqui estava encarnado, que ao final de cada dia, ele, nos momentos que antecediam as suas preces, ele passava em revista os seus atos. Primeiro, para ver se tinha aproveitado todas as oportunidades de fazer o bem. E segundo, para ver se pela natureza de algum de seus atos não podia existir alguém que dele se queixasse. Pedia a Deus e ao meu anjo guardião que me auxiliasse nas minhas mais sinceras respostas, nas análises de meus atos. Pois podereis me dizer, como pode alguém analisar os seus próprios atos sem que o orgulho, o amor próprio, não te arrume as próprias desculpas? É verdade, já que o avarento não se considera avarento, simplesmente econômico e previdente, o orgulhoso não se considera orgulhoso, e sim que em si só existe dignidade. Mas se tiveres dúvida quanto à sinceridade na análise dos próprios atos, existe um meio. Projetai aquele ato como que praticado por outrem em relação a ti. E se aprovares aquele ato praticado por alguém em relação a ti, não tereis que temer o fechar de olhos e só abri-los na pátria espiritual, no mundo onde só existe verdade. É Santo Agostinho nos dando a receita do bolo. A receita de como nós devemos praticar a famosa reforma íntima, tão necessária no nosso processo evolutivo. Pois reforma íntima se pratica todos os dias. Costumamos dizer que ninguém sai da casa espírita com as asas prontas. Nós vamos evoluindo de pouquinho em pouquinho, passo a passo. E se todos os dias passamos a desenvolver esse hábito de passar em revista os nossos atos, estaremos sempre com o auxílio do nosso mentor espiritual. A gente faz isso, gente, em 30 segundos. A gente lembra de tudo rapidinho, impressionante. E ele parece que bota o dedo ali, ó, onde você para. Luiz, você errou aqui.
onde eu deixei de fazer o bem, onde eu fiz algo de errado para com alguém. E aí sim, as duas atitudes. A primeira é de tomar ciência daquilo para procurar não cometer mais o mesmo erro. Que sejam novos os erros, mas não repeti-los. E segundo, se tiver a oportunidade, no dia seguinte, partir para a reparação junto àquela pessoa. Mas se não for possível, sempre o é através das nossas preces. Incluí-las nas nossas preces. Aquelas pessoas a quem ferimos. Aliás, devemos sempre incluir nas nossas preces, não só aquelas a quem ferimos, mas principalmente aquelas que ainda nos ferem. Assim, não há problema nenhum em nós estarmos no dia a dia envolvidos com o mundo material. Estamos na matéria. Temos os nossos compromissos, as nossas responsabilidades na matéria. Não há problema nenhum em querer melhorar de vida, em conseguir uma condição de mais conforto, de mais estabilidade para si ou para a família. Problema nenhum. O problema é, em função disso, nós esquecermos de qual é o primeiro objetivo para estarmos na carne, que é um planeta de provas e expiações, onde através dela estaremos no nosso processo evolutivo. Ninguém veio aqui a passeio. Assim, a nossa prioridade é sim que a cada dia estejamos, por alguns minutos que sejam, focados no nosso processo evolutivo, corrigir as nossas falhas, transformar os nossos erros em virtudes. Mas o que infelizmente ocorre é que, tomados pela paixão material, deixamos geralmente isso de lado. Mas como é que fazemos isso? De mantermos ali a nossa cota de investimento no nosso processo evolutivo. Investindo em duas linhas. A linha moral e a linha intelectual. O desenvolvimento espiritual se faz pelo intelecto e pela moralidade. Como se desenvolve o intelecto? Através do estudo. Não existe espiritismo sem estudo, sem leitura, sem vir às reuniões públicas. Espiritismo requer todo dia que aprendamos um pouco mais. Mas o nosso intelecto, o nosso desenvolvimento intelectual não está limitado a isso não. Aprender outras coisas que também poderemos usar, não só em nosso benefício, como em benefício de outras pessoas. Assim, nós vamos investindo alguns minutos do dia no nosso intelecto. Do outro lado, o lado moral. O desenvolvimento moral se faz através do desenvolvimento da capacidade de amar. Aquilo que acabamos de falar. O exercício do bem. O exercício, o vivenciar da lei de amor. À medida que nós vamos exercitando o bem em prol de outras pessoas, sem outros interesses, senão o de fazer o bem, de auxiliar, à medida que vamos fazendo isso, nós vamos aumentando a nossa capacidade de amar a nós mesmos, porque nós vemos que estamos nos corrigindo e vamos passando a gostar cada vez mais de como estamos nos transformando. E aumentando a capacidade de amar a si mesmo, aumentamos a capacidade de amar ao próximo. E se amamos ao próximo, estamos cumprindo o segundo mandamento. Mas estamos também cumprindo o primeiro mandamento. O primeiro era amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ao próximo como a si mesmo. Mas não se ama a Deus a quem você não vê, sem amar ao próximo a quem você vê. É assim que se ama a Deus. Desta forma, o nosso desenvolvimento espiritual é intelectual e moral. Sabedoria e amor formam as duas asas que nos permitirão alçar voo em direção à perfeição.
em direção a Jesus, cumprindo aquilo que está na carta de Paulo, de finalmente vivenciarmos a felicidade de estar face a face com Jesus. Nenhum pássaro voa com uma asa só, nem com uma asa forte e a outra fraca. Ambas têm que estar bem desenvolvidas. O homem de bem, em função disso, ele é sempre 100% inclemente e 100% indulgente. Mas como é que pode? Inclemência e indulgência são características opostas. O inclemente é aquele que é austero, que é rígido, não deixa passar nada. O indulgente é aquele que compreende o erro alheio. Compreender não é concordar. O homem de bem, ele é 100% inclemente com ele mesmo. Ele não admite cometer um erro, cometer algo que não seja dentro da linha do bem. E se ele se vê nessa situação, imediatamente ele busca a correção. E ele é 100% indulgente para com a humanidade. Se vê um irmão em erro, ele não o censura. Ele entende que se aquele irmão ainda está cometendo aquele erro, é porque ele ainda não aprendeu com firmeza o que é o correto. E vai fazer de tudo para auxiliá-lo nesse processo até que ele se confirme no seu aprendizado. Assim, o homem de bem, ele sempre reage ao mal com o bem. Reagir o mal com o mal é só aumentar o mal. Mas reagir o mal com o bem é a maneira de trabalharmos para a extinção do mal. Não se acaba com o mal eliminando o malfeitor. Se fosse assim a vontade do Pai, bastaria ele estalar os dedos e todos os malfeitores sumiriam e pronto, seria o verdadeiro paraíso. Não é esse o objetivo. O objetivo é transformar os malfeitores em homens de bem. Todos nós já passamos por este período. Em vidas passadas já fizemos as barbaridades mil. Já roubamos, já matamos, já pilhamos, já estupamos, já fizemos de tudo. Se hoje estamos aqui, é por mérito nosso, sem dúvida, mas com muita ajuda de muitos espíritos bondosos que vieram em nosso benefício, a nos sustentar, a nos instruir pacientemente, amorosamente. Assim, precisamos sim trabalhar positivamente para quem amamos, mas também para esses irmãos que ainda estão submetidos ao domínio das trevas. Quando falei isso, certa vez, uma senhorinha na plateia falou assim: daqui a pouco o senhor vai me dizer que eu vou ter que orar para bandido? Eu falei assim: exatamente isso. Hoje nós precisamos orar para os nossos, precisamos, mas precisamos orar muito mais por aqueles que ainda estão vinculados ao mal. Eles são os que mais necessitam das nossas preces. E ela disse: aí o senhor está me pedindo demais, isso eu não consigo. E eu disse: vamos imaginar que por uma fatalidade do destino, um esposo, um filho, um irmão, um amigo tenha cometido um delito sério e foi condenado e preso, está lá em Bangu. Eu não vou deixar de orar por ele, eu acho que a senhora também não. Ah, mas aí é um filho, mas é um bandido. E como todos aqueles que estão lá, têm as suas mães, têm as suas famílias, e tem a nós que podemos direcionar as nossas orações também para toda esta falange do mal. Um dos últimos capítulos do livro do Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre as características e as potencialidades das preces. E que sempre que orações são focadas no mesmo objetivo, por muitas pessoas, a espiritualidade superior utiliza desta grande energia positiva
em benefício daqueles que estão atrelados às trevas. Somos nós fazendo a nossa parte. O que é isto? É o exercício do bem, através da mais sublime das formas de caridade, o perdão. O perdão é a mais sublime forma de caridade. Perdão que Jesus, com tudo que ele ensinou, nunca foi da boca para fora, ele sempre exemplificou. E o perdão, nós temos dezenas de exemplos dados por Jesus de cabo a rabo do Evangelho. O espírito Humberto de Campos vem a nos lembrar um deles, talvez o mais impactante. Estava Jesus nos seus últimos segundos na cruz, o corpo já em falência. Só para lembrar, a morte por crucificação se dá por asfixia, pois chega um ponto que a musculatura não mais consegue inflar os pulmões e o corpo vai à falência por falta de ar. Jesus estava naqueles últimos segundos. E eis que surge, relata Humberto de Campos, surge ao seu redor uma pleiade de anjos, como que ia receber amorosamente o grande comandante. E Jesus imediatamente manda que um se aproxime e diz: vá agora a socorro de Judas, pois acaba de suicidar-se. Justamente aquele que o havia traído. Uma demonstração sublime de perdão. Alguns dias depois, quando ele se materializa diante dos seus apóstolos, aqueles mesmos que conviveram com ele, que nos piores momentos o abandonaram, por medo, por covardia, ou pela fé balançada, Jesus não emite uma única sílaba de repreensão. Tende bom ânimo e que a paz esteja entre vós. Ide e divulgai pelo mundo tudo que eu vos ensinei. O perdão incondicional. O homem de bem exercita completamente o perdão. O homem de bem é homem de bem onde quer que ele esteja. Independentemente do ambiente, a sua atitude não muda. Se ele está no templo católico, se ele está na casa espírita, no templo evangélico, ele é um homem de bem. Mas se ele está visitando uma zona de baixo benefício, de ambiência densa, ele continua como um homem de bem. Não se deixa influenciar pelo meio. Muito pelo contrário, ele sempre doa algo de positivo. Quem conviveu com Chico, nossa irmã, tem esse testemunho de que a distância de metros se sentia a presença de Chico. Era a sua energia de um homem de bem. Se ele está num ambiente denso, ele melhora a ambiência. Se ele está num ambiente sublime, torna ainda mais perceptível aquela sublimação. Dá tempo para mais um caso de Chico? Chico estava num bar. Na verdade, um boteco. Aquele do cachaceiro, onde só se vende ali aquela cachaça e aquele ovo cor-de-rosa. Encostado ao balcão, tomando um cafezinho e proseando com o balconista. Naquela ocasião, o padre da cidade tinha pavor a Chico e fazia de tudo para pichar. Veio descendo a rua uma senhorinha muito beata, muito católica, e quando viu Chico ali dentro do boteco, não perdeu a oportunidade. Muito bonito, seu Chico Xavier. É assim que o senhor se diz um cristão espírita? Isso lá é ambiente para um cristão frequentar? Chico, como lhe era peculiar, manteve-se brando, respeitando ali o seu amigo
balconista, o cliente que já estava ali consumindo a bebida, desceu, e respeitando também, não querendo deixar ninguém melindrado, respeitando também a senhorinha, aproximou-se dela e disse em voz baixa: minha irmã, a senhora está enganada. O verdadeiro cristão é cristão onde quer que ele esteja. Eu estou ali tomando um cafezinho, trocando uma palavra amiga, passando um pouco de positividade para o meu irmão balconista e ao mesmo tempo vibrando positivamente para os clientes ali que estão ali. Ela olhou, só tinha um, mas ele já tinha visto os outros também. E ela diz, e ele diz, então, minha irmã, o verdadeiro cristão, ele não se contamina pelo meio, ele acrescenta algo onde quer que ele esteja. Veja a luz do sol, a luz que ilumina o jardim e faz com que as flores venham a florescer embelezando. É a mesma luz que aquece e ilumina o pântano, permitindo que o lírio se torne a flor linda. No entanto, a luz que ilumina e aquece o pântano não se contamina com ela, somente lhe passa algo de positivo. É o que o homem de bem faz, sempre passar algo de positivo. Chico, um homem de bem em plenitude. Aliás, Joana de Ângeles veio nos revelar que quando Chico desencarnou, fora recebido na pátria espiritual pelos próprios braços de Jesus. O bom da história é que um dia todos nós também seremos recebidos por este abraço. Daqui a quantas encarnações não sabemos. Temos muitas pela frente, mas certo é que nós chegaremos lá, pois para isso fomos criados, simples, ignorantes, destinados à perfeição. Se vamos atingir isso mais depressa ou mais lentamente, só depende de nós. Aproveitarmos as oportunidades que temos recebido. E nesta encarnação, através da doutrina espírita, são muitas. Estamos aqui na Terra sempre muito rapidamente. O que nós fizemos no domingo passado está tão distante do que nós fizemos quando éramos pequenos. Está na nossa lembrança. O passado é o passado. Estamos aqui como numa grande viagem, rápida viagem, como uma viagem no trem da vida. O trem da vida que não para nunca, passa rapidamente de estação em estação e nunca repete os mesmos trilhos, pois o dia passado não se repete. E um belo dia estamos lá na pátria espiritual, somos chamados e nos é entregue o nosso bilhete. Chegou novamente a sua hora de viajar no trem da vida. E vamos para a nossa estação esperar no trem da vida. E ele passa e nos suga para dentro. E somos recebidos pelos braços de papai e de mamãe. E ali os assentos todos têm nome. Está lá o assento com o nome de papai, o assento com o nome de mamãe. E do lado está lá o nome. O meu nome ali estava reservado para mim. Tantos outros bancos vazios, cada um com seus nomes. Naquele vagão está o nosso núcleo de convivência, mas as portas para os outros vagões estão abertas. Podemos, sim, pelas nossas vontades, ir ter também relacionamentos com os outros passageiros no trem da vida. E ele vai seguindo sem parar, passando de estação em estação. A cada estação, alguns são sugados para dentro e outros para fora, encerrando a sua jornada. Pois naquele bilhete só havia a data e hora do ingresso. Não traz a informação de quando será o nosso momento de desembarcar.
E eis que numa bela estação, de repente, sem aviso prévio, papai desembarca. Na outra estação, mamãe desembarca. E ali, quando olhamos para aqueles assentos vazios, onde só estão o nome de papai e de mamãe, sentimos aquele sentimento maravilhoso chamado saudade, que só sente quem ama. E outras pessoas vão entrando e vão saindo. Esposa, filhos, netos, irmãos, amigos. E até que também, sem aviso prévio, chega a nossa hora e somos sugados para o desembarque. Retorno à pátria espiritual, acabou o passeio. E seremos felizes pela nossa jornada se tivermos cumprido o nosso objetivo. O objetivo do nosso desenvolvimento. Sairmos da nossa viagem com mais experiência, com mais sabedoria, com mais capacidade de amar. Mas Deus é tão bondoso que nos permite levar uma bagagem que nós não tínhamos trazido. Nos permite sim nos levar na bagagem o nome dos nossos novos amigos, dos nossos novos amores que conseguimos conquistar naquela viagem tão rápida. O que eu desejo do fundo do meu coração a todos vocês é que aproveitem cada quilômetro desse trem, pois ele é muito rápido, e que possa, sim, no momento do desembarque, ter o júbilo de estar com a sua mala cheia de nomes, de novos amigos, de novos amores que vão aumentar a nossa família espiritual. E também no fundo do meu coração, eu agradeço a vocês por em algum momento terem entrado no trem da minha vida. Possamos fechar os nossos olhos, mentalizar Deus, nosso Pai, Maria Santíssima, Jesus, nosso irmão maior, modelo e guia. E assim, agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Venha, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicamos o vosso amor. Quando a dor bater a porta, sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre, sempre abençoa os filhos seus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz. Suplicamos o celestial amparo para nos livrar do mal. Tu, Jesus, que lançaste ao mundo um novo sentimento, um novo amor, aquele apregoado aos pescadores por teus lábios tão divinos, ó Rabi da Galileia, o amor que expulsa a multidão dos pecados. Contigo, Mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, somente a luz descendo à terra. Ensina-nos, Senhor, a transformar espinhos em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeite os nossos caminhos. Vem guiar os peregrinos nos mistérios do destino, afastando a escuridão. Vem, ó meio Nazareno, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Os teus passos pela areia do mundo o vento não leva, ao mar não desfaz. Com teus ensinamentos, Mestre, tudo se torna mais belo. É a chuva caindo, é o campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor. A nossa alegria é bem no Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. O Senhor nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. Ó Mestre, fazei com que eu busque mais consolar que ser consolado, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Senhor nos ensinou a caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Nosso grande tesouro
é a água viva, é o pão que sacia, é este amor que vem de ti, ó Jesus. Abriremos sempre os nossos corações, vencendo as nossas indecisões, ouvindo a tua voz, Senhor, que pelas estradas da vida nos conduz ao bem, na alegria ou na dor. Que seja o amor a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, que o Senhor seja a luz em nosso vogar, que o risco não nos impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor. Abençoe, Senhor, a nossa união, como bons amigos, como bons cristãos, e assim lembrar-nos sempre que no reino da paz e da luz, a espera por nós, tu estás, ó Jesus, e que por todo o universo infinito, conosco Deus está. Obrigado, Deus, pelo vosso amor e pela nossa existência. Obrigado, Maria, pelo vosso amor e pela vossa assistência. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor, ensinamentos e benevolência. E obrigado a todos pela atenção e paciência. Fiquemos em paz. Graças a Deus.